Hello people, Carlos Neto do Inglês Conectado. Hoje nós vamos ter uma aula sobre jogos e o inglês relacionado com os jogos. Essa aula fez parte o ano passado de uma das palestras que iria acontecer na Copa PSF de Jogos Eletrônicos. Essa Copa é realizada na cidade de Cubati, na escola do Padre Simão Fileto, e é muito interessante, gente, essa Copa, porque eles atrelam o aprendizado com os jogos, com os games, os jogos eletrônicos. E todo ano essa Copa é realizada, e a diferença esse ano, por conta da pandemia, foi que as competições aconteceram todas online e as finais deu para ser presencialmente, como eram poucas pessoas. Então vamos lá. A gente foi convidado a falar dessa temática de jogos em inglês, só que houve alguns problemas e não deu para a gente apresentar essa palestra. Então eu vou trazer aqui para vocês. Se vocês tiverem curiosidade na Copa PSF, pode digitar aí no YouTube que aparece o canal deles. Tem uma página também no Facebook e vocês podem ver como foi a edição desse ano e as edições anteriores. Então o objetivo dessa palestra, gente, é vocês saberem qual é a ligação do inglês com os jogos, os benefícios que eles trazem, e também vou falar um pouco sobre minha experiência com o inglês e com os jogos, trazer uma linha do tempo aqui para vocês com essa temática, e depois eu vou trazer também para vocês um dicionário com as principais expressões em inglês utilizado nos jogos. Ok? Vamos lá. So let's get started about my history about English and English and games. How it started in my life. Como foi que isso começou? Como foi que o inglês e os jogos e os games entraram na minha vida? Bom, no final dos anos 90, tinha uma febre muito grande do Super Nintendo, principalmente esse jogo aqui, que era o carro-chefe do Super Nintendo, que era o Super Mario World. E no final dos anos 80 e início dos anos 90, foi de grande importância esses jogos para os gamers. Então, quem viveu na década do final dos anos 80 e início dos anos 90 lembra bem que era uma febre esse jogo aqui, Super Mario World. Existiam outras edições anteriores do Super Mario, como o Super Mario 1, 2 e 3, só que não era 1, 2 e 3, tinha os nomezinhos dos jogos. E esse aqui foi o Super Mario World, que é o mundo do Super Mario, o mundo do Super Mario. E como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente começava o jogo aqui, tinha que atravessar todo esse mundo e tentar salvar a princesa do Bowser. Nessa época não existia videogames ainda videogames de CD, então os videogames eram todos de fita e tinha todo um tabu em relação a isso, que você não podia assoprar a fita, por exemplo, senão danificava. As fitas não prestava mais, mas sempre que tinha que dar uma soprada quando ela não pegava. Enfim, foi o meu primeiro videogame, o Super Nintendo, e nesse videogame, gente, vinha uma revistinha falando sobre os personagens do jogo, falando de cada um dos mundos. Cada uma dessas partes aqui era um mundo diferente. E falando também das fases especiais, as fases escondidas no jogo. Então, essa foi a minha primeira experiência com o videogame. Antes eu já tinha jogado em locadoras, era principalmente esse jogo e Mortal Kombat, como a gente fala aqui, né? Mortal Kombat. E Superstar Soccer também, que era futebol. Mas, especialmente esse jogo aqui, Super Mario, eu joguei bastante. Teve um período de eu jogar 5, 6 horas seguidas, de eu chegar a olhar assim pra longe e já ver os bonequinhos do Super Mario. Então eu fiquei com a visão muito prejudicada nessa época, porque eu jogava direto, de manhã, de tarde, de noite. Não via a hora de chegar na escola para poder jogar.
Sim, aí onde é que o inglês entra nisso? É justamente por conta dessa revista. A revista que veio era toda em inglês. Aí para que eu pudesse entender um pouco mais, eu tinha que saber o que estava escrito ali. Aí eu, não, tá tudo em inglês, eu não vou saber o que está escrito aqui, eu vou jogando e que eu vou aprendendo. Aí nesse jogo existia não existe, né, nesse jogo, algumas informações, e as informações que você clica, você precisa passar de fase, você precisa entender o que está escrito ali naquela informação, você precisa saber o que é que ele está pedindo para você fazer. E essas informações vinham em quem? Em inglês. Aí tive que adquirir um dicionário. Aí pedi que meu pai comprasse um dicionário, desses dicionários simples mesmo, dicionários escolares, aqueles bem fininhos, pequenininhos. Aí foi que com esse dicionário eu consegui ir traduzindo aos poucos. Era um trabalho muito grande que a pessoa tinha de ir traduzindo palavrinha por palavrinha para tentar formar as frases. Às vezes ficava um pouco confuso, mas no fim dava para entender. Aí foi daí que eu comecei a ter o contato com o inglês através de jogos e comecei a me dar bem no jogo, comecei a aproveitar melhor o jogo quando eu compreendia o que estava escrito lá em inglês. Depois desse Super Mario, um outro jogo também do Super Nintendo que tinha muito diálogo e eu precisava entender o que era para ser feito para poder passar das fases. E as fases eram muito difíceis. Era Donkey Kong. Esses macaquinhos aqui, esse aqui do boné e esse, com a banana, eram os principais. E o diferencial do jogo é que ele tinha um local onde você comprava e vendia as coisas. Tinha uns bazares, tinha tipo um bazar, e nesse bazar você tinha que comprar e vender coisas. Também tudo em inglês, eu precisava também saber o que era. Foi uma época que eu aprendi, o meu vocabulário de inglês deu uma aumentada grande. O Ultimate Mortal Kombat, igualmente ao Super Mario, ao Mario, ele tinha muitas edições anteriores, esse Mortal Kombat. Mas essa aqui foi a última no Super Nintendo, a mais popular, e que tinha muitos segredos, muitas magias. E com ele a gente aprendeu, o meu vocabulário também deu um salto, por conta das expressões que os personagens falavam e o diálogo que tinha no jogo, na história, principalmente quando você jogar sozinho. The Ultimate Fighting Game. E o diferencial desse jogo é que os personagens eram muito reais. Muito reais. Eram pessoas fantasiadas e os gráficos eram muito interessantes. Depois, passado alguns anos, veio a época do PlayStation 1, o Play 1. E esses 4 jogos aqui foram os que mais eu gastei mais tempo e também gastei não, aprendi mais inglês. Foi o Crash que também tem várias edições, mas o Crash 2 foi o que eu mais joguei. Need for Speed, Mega Man X4 e Spider-Man, jogos com muitos diálogos, onde o inglês era muito presente. O interessante nesses games, já o nome dele já está em inglês, né? Need for Speed. Need for Speed. Necessidade de velocidade, né? Mais ou menos isso a tradução. Depois vamos para o PlayStation 2. Esses 3 games aqui foram os que mais eu fiz uso. Medal of Honor, Frontline, God of War e Black. God of War e Black. Esses 3, gente, foi... Principalmente aqui God of War. Medal of Honor nem tanto, mas se você quiser entender mais, se você quiser se entender mais esse game, aproveitar mais a história, você tem que saber inglês. Eu não gostava quando o jogo vinha em português, eu sempre pedia que o jogo fosse em inglês, que assim eu podia treinar mais o inglês. Agora esse God of War, ele tinha muitas, digamos assim, muitas ciladazinhas. Não seriam ciladas, mas puzzles, quebra-cabeças e quando você sabia o que ele estava dizendo, ficava mais fácil de você compreender, mais fácil de você passar para a fase seguinte. E sem contar que é uma história muito boa esse God of War, que fala da mitologia, e isso, a história se torna bem mais interessante. Jogar se torna mais interessante. E Black, que é um jogo muito difícil de tiro,
Os diálogos dele também, se você compreender o que é a história, como é que a história se desenvolve, aí é que fica bem melhor de ser jogado. Por fim, nós vamos para a parte do PlayStation 3. O PlayStation 3 é o que eu tenho até hoje ainda. É o The Last of Us, Assassin's Creed, Grand Theft Auto e Uncharted 3. Esses 4 jogos aqui, como eu já estava um pouco mais maduro para o inglês, eu não tive tantas dificuldades quanto esses outros títulos aqui, esses outros tipos de jogos, porque aqui eu estava começando, aumentando meu vocabulário. Já no PlayStation 3 eu já tinha uma base de inglês e ficou bem melhor, então serviu para eu aperfeiçoar mais ainda o inglês que eu sabia. Esses foram jogos que despertaram ainda mais meu interesse para aprender inglês, porque eu via mesmo que estava funcionando. Toda essa caminhada que eu tinha feito através de inglês até aqui estava dando resultado, digamos assim. Depois nós temos... Agora a gente vai falar as diferenças principais. O que era que tinha desses jogos anteriores em inglês, os jogos antigos para os jogos novos? Qual era a diferença? A diferença desses jogos antigos para os jogos novos, que vamos ver no slide seguinte, seria justamente os jogos mais novos, digamos assim, da atualidade. Nós temos os The Sims 4, Counter-Strike, PKXD, ou PKXD, Clash Royale, Free Fire, Battlegrounds e Fortnite. Qual a diferença, gente, desses jogos antigos para esses jogos novos em termos de aprendizado do inglês? Esses jogos antigos aqui, que eu apresentei para vocês, de como foi que eu tive maior contato com o inglês, eles traziam mais um vocabulário, onde você aprende mais vocabulário e você também estava interagindo sozinho, quanto que os jogos você tinha a habilidade de jogar mais offline e sozinho, não tinha a presença de outras pessoas para você interagir. Então o inglês que você aprendia era mais um inglês, um inglês não de comunicatividade, mas um inglês de vocabulário. Então você tendo um bom vocabulário, você já conseguia se divertir muito nos jogos, nesses jogos antigos. Nesses jogos atuais, o que pesa mais é a interatividade, ou seja, você pode conhecer pessoas de outros países, pode treinar seu inglês através da fala ou digitando texto mesmo, e consegue ter um intercâmbio cultural. Você consegue conhecer pessoas de outros países, principalmente nesses jogos online como Free Fire, por exemplo. Você pode interagir com pessoas de outros países. E uma das partes do inglês, dos benefícios da língua inglesa é justamente isso: você conseguir ampliar seu conhecimento, ampliar seu pensamento, ampliar seu conhecimento cultural. O inglês lhe possibilita isso, ok? Então, dessas formas antigas dos jogos para essas formas mais atuais, todas elas dão resultado. E hoje em dia, não, nos jogos mais atuais, eu vejo que é mais automático. A gente aprende muito mais do que antigamente, porque como se fosse forçado você aprender, e as palavras vão realmente se naturalizando no nosso dia a dia. Quando você tem contato diário, né, com os jogos, você vai conseguindo adquirir muito mais conhecimento da língua inglesa, certo? Então, se você já tem alguma habilidade com games, gosta de games, vocês podem continuar, que o inglês vai fazer parte da sua vida mais ainda. Vocês vão conseguir aproveitar muito mais os games através dos jogos eletrônicos, ok? Agora a gente vai ver esse dicionário de gamers, o dicionário gamer com as principais expressões. E acredito que muitos de vocês já conhecem algumas dessas expressões, mas algumas pode ter alguém que ainda não tenha visto, ou que já viu, mas não tem muito conhecimento sobre ela, sobre o seu significado. Então vamos lá. AGI ou AGI é a abreviação de Agility
correspondente ao atributo de agilidade do personagem. AOE. 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 Sigla para Area of Effect. Significa as habilidades que causam determinados efeitos em áreas extensas do jogo, como explosões, por exemplo. Ban ou banir. Ao utilizar um boot ou hack para ganhar vantagem, o jogador pode ser banido do game. É interessante esse dicionário aqui porque se uma pessoa que não for da área do gamer, se a pessoa não for um gamer, ela ela não vai entender uma conversa, não vai conseguir entender dois gamers conversando utilizando esse tipo de vocabulário aqui, certo? Então ela precisaria ter esse dicionário para ajudá-la ou ajudá-lo a compreender do que se trata a conversa. É um vocabulário bem específico da área de gamers. Backline. Em tradução livre, a expressão significa linha de trás. É o nome dado ao grupo de personagens mais frágeis do time e que geralmente dão mais dano. Boot. Significa simplificação de robot. Diz respeito a hackers que utilizam um programa de inteligência artificial para controlar seus personagens e jogar sem esforço, conseguindo novas skills ou XP. Falar sobre uma experiência que eu tive com o jogo de Free Fire. Logo quando eu comecei a jogar, estava uma moda muito grande, muita gente jogando. E foi no tempo que tinha muito esses bots, esses hackers. O cara atirava no chão e o tiro pegava em mim. Como é que pode? Eu fiquei com raiva e nunca mais joguei. Buff, nome dado aos atributos positivos que melhoram as skills do personagem durante um período de tempo determinado. CC, abreviação de Crowd Control, faz referência a habilidades que controlam vários inimigos, deixando-os debilitados. Char, sigla simples para Character, palavra em inglês que significa personagem. Cheat, trapaça utilizada para ganhar algum tipo de vantagem sobre os demais personagens que participam do jogo. Aquele que trapaceia é chamado de cheater. Combo, correspondente a uma combinação de ataques e diversas habilidades que, quando utilizados em uma ordem específica, causam dano ao oponente ou podem deixá-lo imobilizado. Pode ser um ataque solo ou em grupo, permitindo que o time vire a partida. Cooldown. Em tradução livre, o termo se aproxima de resfriar. É usado para designar o tempo que o personagem demora para recarregar e utilizar uma habilidade novamente. Counter. Expressão usada para se referir aos personagens que têm a capacidade de se sobrepor a outros ou diminuir as capacidades de seu inimigo. Também existe a versão abrasileirada, counterar. Já ouviram essa? Counterar. Debuff. Característica capaz de anular a skill ou o atributo de um personagem por um tempo limitado. Tem algumas palavras aqui, gente, que eu nem sabia que existia, que fazem parte mais desses games aqui atuais. Desses games aqui atuais, o único que eu joguei e ainda jogo até hoje é o Clash Royale. Esses outros aqui é Free Fire, tive uma experiênciazinha, e esse aqui só conheço porque minha filha e meu sobrinho jogam muito eles. Mas os outros eu não tenho muito contato. Se você sabe algum outro game atual, você digita aqui nos comentários e o jogo que você joga. Dex, abreviação de Dexterity, correspondente ao atributo de destreza do personagem. DPS ou Damage per Second. O termo cuja tradução é dano por segundo se refere a quanto dano um personagem consegue causar aos demais jogadores durante um combate. É comum em jogos MOBA ou MMORPG. MOBA. Dispel, nome dado à habilidade de remover buffs de adversários ou debuffs de aliados. Normalmente é utilizado em jogos de MMORPG. Easter egg. Esse easter egg eu já conhecia. Mensagem oculta escondida nos jogos pelos desenvolvedores, na maior parte das vezes com um teor cômico. Esse easter egg, se fosse traduzir esse ovo da Páscoa, também tem muito em filmes, principalmente em animações, como o filme da Pixar. Eles escondem bastante esses easter egg para ver se o pessoal encontra. Fair player, jogador que participa do game de maneira correta, sem hacks ou exploits. Farmer, jogador que dedicado a conseguir um item específico, passa boa parte do jogo no mesmo local e enfrentando sempre os mesmos monstros e inimigos. Frag, também pode ser designado por kill ou ponto. E quer dizer que o player matou alguém durante a partida.
FPS, é o nome da Copa, né? FPS. Nome dado aos jogos nos quais o jogador tem a mesma visão que o personagem. A sigla corresponde a First Person Shooter. Full Support, nome dado aos jogadores que se comprometem a atuar como suporte de outros membros da equipe, promovendo maneiras de aumentar suas skills. Gank, ação de emboscada organizada por um time com o objetivo de desestabilizar os inimigos. GG, a expressão é a abreviação de Good Game, utilizada pelos players para se referir a uma boa partida. Game Master ou GM, nome daqueles que trabalham para os administradores do jogo. Tem como função principal banir jogadores que utilizam hacks e ajudar a comunidade gamer. Guild Master ou GM. O termo é a referência ao mestre de um clã, personagem cujo poder consiste em banir os jogadores que não joguem segundo as regras pré-estabelecidas pela equipe. Guild, também chamado de guilda ou clã, corresponde a um grupo de jogadores que se reúne dentro do jogo durante um determinado período de tempo para cumprir novas tarefas. Healer, jogadores que possuem a especialidade necessária para curar ou Dispeller ou outros personagens. HP ou HP, abreviação de Hit Points or Health Points. Esse índice marca quantos pontos de vida o jogador possui. Int, abreviação de Intelligence, corresponde ao atributo de inteligência do personagem. KS, o Kill Stealer constitui no roubo de uma presa já enfraquecida por outro jogador. Nesta ação, o personagem recebe os itens ou XP que inicialmente pertenciam a quem confrontou o monstro desde o início. Lag, em português significa lentidão. O problema consiste essencialmente em uma falha no servidor, não permitindo que o jogador receba a resposta para sua ação, ou mesmo impedindo que o comandante acione o comando acionado chegue ao servidor do próprio jogo. Lock, palavra em inglês que significa travar. Normalmente é utilizada para dizer que o jogador travou a sua mira sobre alguém. Também derivou daí a expressão locar em português. Vocês notam que muitas palavras elas foram aportuguesadas, ou seja, teve uma influência da língua portuguesa e acabou pegando, entrando na moda. MOB, abreviação de Mobile Object, MOB, é uma iniciativa em grupo de games online que consiste na reunião de muitos jogadores para, em conjunto, matar diversos monstros ao mesmo tempo e adquirir mais XP, Experience. MVP. Esta sigla se refere ao Most Valuable Player, jogador capaz de causar muito dano ao chefe do jogo e que, consequentemente, torna-se o personagem mais valorizado da partida. Newbie. Essa expressão deriva da expressão new boy, garoto novato em português. Noob, o pessoal fala newbie. É muito usado pelos jogadores com mais experiência para se referir aos novatos do jogo. E aqui temos noob ou noob, derivação do termo anterior, faz referência aos jogadores veteranos que se comportam como novatos despreparados no decorrer do jogo. Aí, gente, tem o newbie e o noob. Então esse noob aqui que muita gente confunde com esse daqui de cima, esse noob aqui é quando o jogador já sabe jogar, só que ele não é tão bom assim, não sabe jogar tanto. E esse aqui, esse noob, é quando o jogador é inexperiente mesmo, ele está começando naquele momento. E o noob não, ele já tem mais experiência, só que não joga tanto quanto os outros. Nuker, jogador cujo personagem se dedica a aprender e aplicar golpes capazes de causar grandes danos aos monstros do jogo. No entanto, não apresenta grande capacidade de defesa. Quest são as missões que existem dentro de um jogo. Ao completá-las, o jogador pode receber novas skills, XP ou outros itens interessantes. Quest Marker, ou Non-Playable Character, é um personagem desenvolvido para integrar o storytelling do jogo. O storytelling seria a história, né? A narrativa do jogo. E não é controlado por ninguém. Em alguns games, seu único objetivo é propor novas quests e instigar os jogadores a completá-las. Rage. Na tradução livre significa raiva. A expressão é usada quando um dos jogadores fica muito irritado com o jogo. Rage Quit. No mesmo sentido da anterior, essa expressão é utilizada quando o jogador fica com muita raiva e abandona a partida. A atitude é entendida como negativa, uma vez que o time fica com um player a menos. Acontece muito, principalmente. Isso acontece muito, sim. Esse Rage Quit quando em futebol, por exemplo. Jogando futebol, o seu jogador
seu oponente fica com raiva quando você está ganhando. Inclusive isso aconteceu comigo hoje. Estava jogando com um colega FIFA, um fifinha, que eu gosto de FIFA. E ganhei dele, na terceira partida ele desistiu. Teve um Rage Kit. Respawn é o nome dado à região para a qual os personagens voltam quando morrem. Rushar é a expressão que designa a atitude de um jogador em atirar para todos os lados sem nem ao menos perceber quem está atingindo. Skill, expressão que designa a habilidade de um personagem. Skin é a palavra utilizada para se referir à parte estética do personagem, normalmente sua roupa, pele ou aparência. Stun, traduzido para o português, significa atordoar. STR, abreviação de Strength, correspondente ao atributo de força do personagem. Tanker, a palavra cuja tradução livre é tanque, corresponde aos personagens que recebem o dano dos inimigos e monstros, protegendo os demais integrantes de sua equipe. Upar, verbo abrasileirado e derivado da expressão up to. Em inglês, a expressão descreve quando um personagem decide enfrentar um monstro com o único objetivo de conseguir mais XP. Também pode ser usado para se referir a um personagem que vai passar de nível faltando apenas 2 XPs para upar. Faltam apenas 2 XPs para upar, por exemplo. XP, termo extremamente comum no mundo dos games, é a abreviação de Experience. O número de XP determina o nível de um personagem entre o jogo. Então, gente, esse pequeno dicionário é para vocês terem uma noção de como foi para mim a primeira revistinha do Super Mario World, como foi que eu me senti quando essa aqui que eu mostrei no início do vídeo, como é que ela era. Então ela era assim, ela trazia as imagens que apareciam no jogo e a definição, igual a esse dicionário. Vou finalizar por aqui. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato em relação ao inglês e aos games. Essa é a minha experiência. Falei aqui para vocês minha experiência do inglês e dos games. E tem jogos mais atuais, como por exemplo Among Us, que não está aqui nos jogos modernos, mas é porque esse slide foi feito em setembro para outubro, e a gente ainda não tem conhecimento desses outros jogos mais modernos, mas você pode digitar aqui nos comentários qual jogo que você jogou e jogava e gostava muito, e quais jogos atuais você está jogando e qual o conhecimento da língua inglesa que esse jogo está passando para vocês. Conhecimento de inglês que os jogos estão te ajudando, ok? Então, bye bye and see you soon. Vou deixar aqui nos comentários o link do Drive para vocês baixarem esse dicionário, caso vocês tenham curiosidade. Ok? That's all.